E aqui estamos para dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Continuamos ainda falando das penas e gozos futuros. Hoje nós vamos começar o nosso programa ouvindo o comentário do Alcir Almeida sobre o seguinte: como fazem os maus espíritos para tentar os outros espíritos, visto que não dispõem do socorro das paixões? Vamos ouvir o Alcir daqui a pouco, depois da nossa vinheta. Até já. Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Alcir, seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado à companhia de cada um de vocês. Com muita alegria, com muita satisfação, para a gente conversar um pouquinho mais sobre o Livro dos Espíritos. Forte abraço. E aí, Almeida, você ouviu a pergunta que eu acabei de fazer para os nossos ouvintes? Como fazem os maus espíritos para tentar os outros espíritos, visto que não dispõem do socorro das paixões, já que eles não têm essas paixões, não estão sendo alvos delas, digamos assim? Como é que eles fazem para influenciar os outros? Pois é, né? Como fazem os maus espíritos para tentar os outros? Ora, cada um de nós tem a sua história, tem sua realidade, cada um de nós, espíritos imperfeitos que somos, tem algo que a gente ainda precisa aperfeiçoar. Isso estando encarnados ou desencarnados? Em qualquer situação, né? Porque a pergunta do Kardec é com relação aos desencarnados, desencarnados, né? Com desencarnados. Isso, exatamente. E você, digamos, você gosta muito da liberdade. Eu vou te prender. Né? Perfeito. Você gosta muito, sei lá, de comida. Eu te privo da comida. Eu vou te colocar para ver comida e você não pode tocar. O que é pior ainda. Você foi mais terrível ainda, Almeida. Coloca na frente do vidro da padaria do lado de fora e não entra. É a famosa tortura da mosca de padaria. Sei lá. O cachorrinho que fica também vendo o frango ali assando, né? Ele tá sentindo o cheiro. Ele tá ali, como dizer, salivando, rapaz. E não vai comer. Enfim, é nesse sentido que o mau espírito, o espírito que quer realmente torturar o irmão, age. Eu vou descobrir o que ele quer, ou ela quer. Eu vou expor o máximo. O que é que eles desejam, valorizam. Mas não vai realizar a satisfação daquele desejo. Basicamente é isso. É isso mesmo. É isso mesmo. E a resposta é isso, Almeida. Ele diz o seguinte: se as paixões não existem materialmente, elas existem no pensamento dos espíritos atrasados. Sim. Né? Então, mesmo desencarnado, eles continuam mantendo o desejo. Aquela coisa, você gosta de nadar. Eu boto você para ouvir o som do mar, para ver a imagem do mar, e tu não está dentro d'água. E tu não consegue nadar. Os maus mantêm esses pensamentos arrastando suas vítimas para os lugares onde elas têm o espetáculo dessas paixões e tudo que as pode excitar. Sim. Vê, sente, observa e não tem como participar. Não, você não pode sentir. É ver, percebe, tá certo. Mas não sente. É verdade. Você não sente o prazer de realizar aquele ato. Aí o Kardec faz uma outra pergunta. Mas por que essas paixões se já não tem mais objeto real? Já está respondido. Já está respondido. A questão é essa. Nós temos os nossos vícios, sejam lá quais forem, que a gente ainda não conseguiu sublimar. Né? Por alguma forma, eu desenvolvi um vício. Eu desenvolvi um apego, uma necessidade doentia, um prazer que eu também me viciei. Né? A colocação é justamente essa. Tá aqui, ó.
Está na cabeça. O vício está na cabeça, não está na coisa. Está na mente. Está na mente. Né? Sei lá, vamos falar de comida. Eu gosto de falar de comida, porque primeiro que eu sou gordo, e segundo, é porque é uma coisa que fica fácil de entender. É verdade. Fica fácil de entender sem agredir quem está ouvindo, né? Senão a gente poderia falar de coisa mais grosseira, mas... Comida, feijoada, alguém adora uma feijoada. Ele só vê o prato, ele sente o cheiro, mas não pode usufruir daquilo. Ah, mas está desencarnado, ele não vai comer feijoada. Claro que ele não vai comer feijoada, né? Ele não tem mais um organismo para processar aqueles alimentos. Mas... O máximo que ele pode fazer é se achegar de alguém que lhe dê campo para ele sentir pelo menos a sensação. Mas aí vem aquela história. A necessidade da feijoada não existe mais. Está só no pensamento. Só no pensamento dele. Está só na psique, se é que eu posso falar de psique de desencarnado. Sim. Mas está ali. O ato, ele não vai... Eu fico lembrando também, tem aquele caso, eu acho que é no livro Libertação, que o André Luiz encontra o avô, né, no abismo. O avô, claro, está sofrendo, está um inferno, aquilo ali é um inferno. O avô, né, está carregando um monte de coisa nas mãos e para a mente do avô, aquilo é ouro. Olha só. E é a lama do pântano, do abismo em que ele se encontra. E ele é agarrado àquilo. Agarrado àquilo, achando que é ouro. Então, tudo para dizer, a questão é justamente essa. Não é o fruir real, é o querer fruir mental. É o imaginário. É a imaginação viciada. Né? O sofrimento é isso, é não conseguir realizar, não conseguir fruir. Então a tortura se realiza só no fato de expor. Exatamente. E eles dizem assim, é precisamente para o seu suplício. Para o seu sofrimento, para a sua dor. O avarento vê o ouro que não pode possuir. O debochado vê as orgias nas quais não pode tomar parte. O orgulhoso vê as honras que ele inveja e das quais não pode gozar. Aí você já imagina a quantidade de irmãos nossos desencarnados que pululam na superfície terrestre vivendo exatamente essas questões. Sim, sofrendo exatamente dessa forma. Sofrendo exatamente assim. E, como não dizer, eis nós que queremos viver conscientes, precisamos fazer a nossa autoavaliação e perceber em nosso ser quais são as coisas que a gente ainda tem apego. E aqui eu acho que vale um acréscimo. Lembrando que quando nós temos esses fatores de apego, de busca de prazer, nós acabamos nos tornando alvos desses irmãos que têm as mesmas pretensões que nós e muitas vezes se aproximam de nós para que, por intermédio de nós, sintam o mínimo de prazer naquilo que eles também desejam. E para usar um exemplo mais comum são os companheiros de copo, né? E nós vamos dar a eles o nome de obsessores. E que, na verdade, são atraídos pelas nossas deficiências. Sim. Aí, como diz o outro, semelhante atrai semelhante. Semelhante atrai semelhante. Aí vem aqueles que se vangloriam. Eu tomo tantos... E não caio. Tantas doses, tantos copos de bebida e não caio. Eu sou resistente ao álcool. Você e mais quantos? Você não está bebendo sozinho, né? Quantos não estão sorvendo ali o néctar do álcool e você se achando, né? Só que eles não têm mais fígado e o teu está se deteriorando. Sim, o seu está sendo lentamente contaminado. E quando você não puder mais, quando você não tiver mais condições de beber, eles vão te abandonar e vão procurar outro. Sim. E você vai ficar na sarjeta. É só para a gente pensar. Vamos em frente, Almeida. Quais os maiores sofrimentos que podem suportar
os maus espíritos? Olha, Almeida, ele agora pegou pesado aqui. Quais são os maiores sofrimentos que podem suportar os maus espíritos? Bom, nós somos seres eternos. Sim. Né? Ora bolas. Eu ouvi essa frase um dia desse e eu acho incrível. Alguém é preso, cometeu um erro e é preso. Olha, você está condenado a 1 ano de cadeia. É horrível? É horrível. Mas você sabe que em 1 ano você sai. 2, 5, 10. Você sabe, daqui a 10 anos eu saio. Tem uma data prevista. Tem um limite àquele sofrimento, à sensação da liberdade. A dor é sempre a mesma. A dor é simplesmente dor, né? E a gente não pode comparar a dor em termos objetivos. Quem, para usar o exemplo da questão anterior, o viciado em sexo, por não poder realizar aquele vício, ele sofre. O outro que é viciado em acumular o ouro, é viciado também. Vai sofrer da mesma forma. Vai sofrer. Eu não tenho como comparar essas duas dores, né? Agora, se eu disser para ele, não, você vai sentir essa dor durante 1 ano, durante 10, ele sabe que um dia vai acabar. E aí é que está a questão de fundo nessa pergunta. Quando acaba essa dor? Tem limite? Não. O limite é você. O limite sou eu. Quando eu deixo de me deixar vibrar, me deixar viver, me deixar ser, existir nessa necessidade, nesse sofrimento. Quando eu cansar de sofrer. Quando eu cansar. E resolver mudar. E isso é interessante para quem quiser ler, está aí o livro Libertação, Gregório, que havia sido um papa. É interessante porque tem essa frase no livro. Eis que E a mãe do Gregório ficou séculos e séculos e séculos orando pelo Gregório, ela extremamente elevada, orando pelo Gregório, para o Gregório sair daquela situação. E alguém chega e descreve para a equipe onde se encontra André Luiz: olha, meu irmão, eis que temos percebido nos últimos 50 anos que o coração de Gregório começa a se cansar desse sofrimento, desse estado lamentável em que ele vive. Quem quiser saber o que sofrimento que ele tinha, vai lá e lê o livro. Eu não vou dar spoiler. Mas a questão aqui é justamente essa. Às vezes o espírito fica séculos numa situação, ele não evolui, mas porque é o que ele quer, é o que ele é. Na verdade, é o que ele é. E ele é porque quer. No momento em que começa a perceber que não é mais aquilo que ele quer, a situação muda. E era o que o espírito dizia para a equipe. Eu não lembro mais quem era o chefe da equipe, mas o André Luiz fazia parte. Eis que temos percebido no nosso irmão Gregório, nos últimos 50 anos, cansaço da situação em que ele existe. Né? Ou seja, o maior sofrimento é não ter limite. Talvez também, Almeida, talvez, né? Em dado momento, eu quero crer que um dos sofrimentos também seja a consciência de que eu é que determino o fim. Quando eu tenho consciência disso, eu paro de sofrer. Não, mas eu digo assim, no momento anterior, caramba, ninguém vai me salvar disso, não? Eu estou aqui sofrendo, né? Alguém tem que me salvar. Aí alguém diz, cara, ninguém vai te salvar, não. Você é quem vai decidir quando você sair disso. É que ninguém diz, aí, né? Aqui dentro, né? Sim. Aqui dentro, né? Como diz o outro, aí eu vou me socorrer naquele texto do André. Pô, mas ninguém lembra de mim, minha mãe não lembra de mim. Pô, será possível, meu Deus? Exatamente. Me socorre.
Foi só ele fazer isso que o Clarencio apareceu do lado. Exatamente. Né? Mas até lá, talvez fique aquela expectativa de que, você lembrou bem, né? Cadê minha mãe que não vem me tirar daqui? Cadê o meu anjo de guarda? Cadê Deus que não vem, né? Até que aqui dentro diz assim, não, cara, é você, cara. Eles estão prontinhos para te resgatar. Você nem precisa ter essa consciência, mas você né? precisa querer. Você precisa querer. Né? Você precisa querer. É isso mesmo que você quer? Uhum. Né? Então, é quando dá o despertamento, né? Quando dá o clique, a ajuda vem. A ajuda vem. Então, vamos lá. Quais são os maiores sofrimentos que podem suportar os maus espíritos? Não há descrição possível das torturas morais que a punição de certos crimes. Não tem como a gente a criatividade humana, né, para criar sofrimento é infinita. Mas eu vou até deixar aqui uma sugestão. Leiam a série do André Luiz. Sim. Comecem por Nosso Lar, Os Mensageiros. São 16 obras, se não me engano. Aí são 16 livros, mas aí tem o Conduta Espírita, tem o Agenda Cristã e tem o Desobsessão. Aí são 13 que são as aventuras e desventuras do André Luiz. Pronto. Ali vocês vão ver inúmeros tipos de sofrimento, né? A depender da necessidade de cada um. Tem um, e aqui eu vou dar um spoilerzinho, tem um que a última vez que eu estudei, eu falo, caramba, Nelson Rodrigues é fichinha. Nelson Rodrigues é fichinha. É por aí. Tem coisa ali que você fala, não, pô, isso aqui foi o Nelson Rodrigues que escreveu. Porque é terrível. É que o Nelson Rodrigues também faz parte de todo esse processo, assim como todos nós. Todos nós. Fazemos parte desse processo. Como os outros, ele é um observador de uma mesma realidade. Exatamente. Só que ele teve a sensibilidade de escrever. Sim. E a gente não. Ele não é melhor nem pior. Ele apenas escreveu. Então vamos lá. Mesmo os que as experimentam teriam dificuldades de nos dar uma ideia delas. Mesmo aqueles espíritos que estão sofrendo, eles não teriam como nos descrever. Não. Mas, seguramente, a mais horrível é o pensamento de serem condenados para sempre. E aqui não tem como a gente não lembrar de algumas doutrinas que plantaram essa sementezinha na cabeça de muita gente, né, Almeida? Com certeza. Plantaram essa semente. É doloroso sofrimento você eterno. Isso. É doloroso. E lá na reunião mediúnica que nós trabalhamos, quantos irmãos já não chegaram? Não aceitam a ajuda porque estão esperando o juízo final. Não, eu estou aqui, eu tenho que ficar aqui. Eu fico lembrando daquele livro que você citou, um dia desses, o Roqueiro no Além. Um Roqueiro no Além. Um Roqueiro no Além, que tinha uma pessoa muito boa que acreditava nisso, né? E a pessoa tinha todo o mérito para não sofrer a situação de ficar presa ao corpo. E para convencê-la a sair, foram lá os orientadores, olha, vem. E ele, não, isso aí é a voz do demônio querendo me fazer perder. Lembrei enquanto disso. não tocar as trombetas. Exatamente. Aí tiveram que fazer o som das trombetas para ele sair do corpo. Para poder salvá-lo do sofrimento de estar junto ao corpo. Exatamente, Almeida. E são os milhares. Sim. Nessa situação. Já deve ter uma equipe de trombeteiro lá do outro lado. Rapaz, tem uns corteteiros de plantão lá já. Uhum. Vamos ver aqui um comentário que o Kardec faz sobre essa questão? Vamos lá. Kardec escreveu assim, depois da resposta dos espíritos. O homem faz das penas e dos gozos da alma depois da morte uma ideia mais ou menos elevada, segundo o estado de sua inteligência. Quanto mais ele se desenvolve, mais essa ideia se depura e se liberta da matéria. Ele compreende as coisas sob um ponto de vista mais racional e deixa de prender à letra as imagens de uma linguagem figurada. A razão mais esclarecida, nos ensinando que a alma é um ser todo espiritual, nos diz, por isso mesmo, que ela não pode ser afetada pelas impressões que não agem senão sobre a matéria. Mas não se segue disso que esteja isenta de sofrimentos, nem que não receba a punição
de suas faltas. É interessante isso, né? Porque aqui ele vai perspassando o que a gente conversou nas últimas questões, na verdade. É quase que um resumo. É quase que um resumo. Por quê? O homem faz das penas e dos gozos, depois da morte, uma ideia mais ou menos elevada segundo a própria inteligência. À medida que a gente vai estudando, a gente vai compreendendo, a gente vai melhorando a nossa ideia do que é o pós-mortem. Né? Ele compreende as coisas sob um ponto de vista mais racional e deixa de se prender à linguagem figurada. Aquelas histórias de caldeirão, de arpinha. Não, aos poucos a gente começa, peraí, isso é apenas uma continuação da vida. A razão mais esclarecida, ensinando que a alma é um ser espiritual. Você não pode sofrer dores físicas sendo só espírito. Não tem sentido, mas não segue disso que fora da carne não haja sofrimento. Exatamente. É isso. Continuando. As comunicações espíritas têm por resultado nos mostrar o estado futuro da alma, não mais como uma teoria, mas como uma realidade. Elas colocam sob nossos olhos todas as peripécias da vida de além-túmulo, mas nolas mostram ao mesmo tempo como consequências perfeitamente lógicas da vida terrestre. Só para dar um exemplo, já em programa anterior a gente falou daquela história que até virou livro, A Volta, Sim. do garoto que nasceu nos Estados Unidos numa família evangélica e começou a ter pesadelo e foi lá, à medida que a situação se desenvolve, a criança começa a desenvolver memórias de quando ele foi um piloto na Segunda Guerra Mundial. Uhum. Poxa, é justamente a espiritualidade tem permitido que essas coisas venham de formas cada vez mais evidentes, justamente para nos dar as ferramentas para analisarmos a nossa vida dentro de uma realidade reencarnacionista, para que a gente possa remover esses empecilhos que nos impedem de ser felizes. Né? E é o que está dito aqui. É exatamente isso, Almeida. Né? Então vamos continuando. Mas nolas mostram ao mesmo tempo como consequências perfeitamente lógicas da vida terrestre e ainda que liberto do aparelho fantástico criado pela imaginação dos homens, elas não são menos penosas para aqueles que fizeram mau uso de suas faculdades. Sim. A diversidade dessas consequências é infinita, mas pode-se dizer, em tese geral, cada um é punido naquilo em que pecou. Sim. É assim que uns o são pela visão incessante do mal que fizeram, outros pelos desgostos, pelo medo, pela vergonha, pela dúvida, pelo isolamento, pelas trevas, pela separação dos seres que lhes são caros, e etc, etc. E aí se perdem ao infinito as possibilidades. É interessante isso, né? Porque o sofrimento no pós-mortem, ele tem a ver com a consciência do erro que se realizou. Uhum. Né? Pode ver que nós temos no Livro dos Espíritos a afirmação de que o Pai Eterno, em sua infinita sabedoria, ao chegarmos ao estágio humano, a gente recebe pensamento contínuo, livre-arbítrio e a consciência da lei de Deus. A gente começa a partir da primeira existência como homem, como ser humano. A gente sabe o que é certo e errado. Né? A gente sabe, está impresso, está estampado, está gravado em nosso ser eterno. Só não reconhece. A gente pode fazer um monte de coisa para se enganar. Mas está lá. Mas está lá. Então, quando a gente vivencia e a gente volta para a erraticidade, está ali gravado. Olha, está aqui o que você fez, está aqui a regra. Está aqui o que você fez, está aqui a regra. Está aqui o que você fez, está aqui a regra. Você viveu de acordo com a regra ou você
está à margem da lei, né? Essa é a questão de fundo aqui que nos conduz ao gozo, à felicidade, à alegria de saber eu fiz a minha parte da melhor forma, ou ao sofrimento de pisei na bola. E é nossa consciência. Ah, mas tem espírito mau que faz mal para outro espírito? Tem. Mas a falha na consciência acusando já está ali, né? O plug energético que torna possível essa conexão obsessor, obsidiado, já está ali presente. É verdade. E ele não tem como transferir a culpa ou a responsabilidade para ninguém. Não. Né? A responsabilidade é dele. Aceitando ou não, ele vai responder de acordo com suas escolhas. Com certeza. Ok, Alcir. Nosso tempo está acabando, Alcir. Não vamos iniciar a próxima pergunta. Então, esse tema é um tema razoavelmente longo. Olha, ainda teremos alguns programas nessa temática dos gozos e penas futuros. Mas por hoje, vamos ficando por aqui, agradecendo mais uma vez a sua companhia, agradecendo a companhia dos nossos ouvintes, e a gente se vê no próximo programa. Gente, um abração para vocês. Gostaram, não gostaram, mas registrem o que é que não estão gostando. Forte abraço. Até lá.